Meu filho me agrediu e fugiu com minha casa. O que fiz a seguir os chocou. Quando abri os olhos naquela manhã de outubro, mal sabia que em poucas horas estaria fugindo da minha própria casa, com sangue escorrendo pela minha cabeça. Mal imaginava que meu único filho, o menino que carreguei no ventre durante 9 meses, seria quem me empurraria contra a parede com tanta violência que perderia o equilíbrio. E jamais poderia sonhar que enquanto eu chorava numa casa alheia, eles estariam celebrando minha partida com uma festa no meu quintal, brindando a liberdade que minha ausência lhes proporcionava. Meu nome é Helena Martínez Garcia e tenho 64 anos. Não 64 anos de fragilidade senil como meu filho e minha nora queriam fazer todos acreditarem, mas 64 anos de força acumulada de trabalho, árduo de sacrifícios que construíram cada tijolo da casa que quase perdi. Sou viúva há 15 anos desde que Lorenzo, meu companheiro de 4 décadas, partiu de forma repentina de um infarto enquanto dormia ao meu lado numa manhã cinzenta de outono. Durante todo esse tempo trabalhei como costureira no bairro de Salamanca, em Madrid. Cada peseta que ganhei e depois cada euro foi destinado a construir nossa vida, nosso lar. Um lar que pensava ser meu refúgio eterno, meu porto seguro na velhice, mas que gradualmente se transformou na minha prisão. Tudo começou há 3 anos. Era uma terça-feira chuvosa de outubro quando meu filho Javier apareceu na minha porta. Tinha então 38 anos e trazia consigo sua esposa Mônica e minha netinha Carolina, que na época tinha apenas 5 anos. Lembro-me perfeitamente da cena. Ele com aquela expressão que eu conhecia desde pequeno, a mesma que usava quando quebrava algo e vinha confessar. Mônica atrás dele com Carolina nos braços, fingindo uma timidez que nunca sentiu realmente. "Mamãe, precisamos conversar com você", disse Javier, evitando meu olhar. Preparei chocolate quente para todos, mesmo para Mônica, que sempre dizia estar de dieta, mas nunca o tocou. Javier começou a explicar que a imobiliária onde trabalhava havia fechado, que Mônica só conseguia empregos temporários no shopping, que não conseguiam mais pagar o aluguel do apartamento. Precisavam de um lugar temporário para ficar, apenas 6 meses prometiam, só até se recuperarem financeiramente. Como poderia negar? Era meu filho, minha própria carne e sangue. Esta casa sempre foi também o seu lar. Respondi sem hesitar. Que erro terrível cometi naquele momento. Carolina pulou dos braços da mãe e correu até mim. "Vovó, vamos morar com você. Vou dormir no quarto das flores." Sua inocência me fez sorrir. O quarto das flores era o antigo quarto de Javier, que eu havia redecorado depois que ele saiu de casa, com papel de parede de girassóis e uma colcha combinando. Mônica finalmente falou, com uma voz que deveria ter me alertado. "Isso é muito generoso da sua parte, Helena. Prometemos que será temporário, você sabe, só até nos recuperarmos economicamente." Havia algo em seu sorriso que não alcançava seus olhos, mas eu estava tão feliz de ter minha família perto, de ouvir risadas de criança na casa novamente, que ignorei aquela voz interna que me dizia para ter cuidado. Naquela noite, depois que se instalaram no quarto de Javier, sentei-me na minha cadeira de balanço em frente à janela que dava para o quintal. O quintal onde plantei macieiras e cerejeiras há 20 anos, onde Lorenzo construiu uma pequena fonte para que os pássaros viessem beber. "Lorenzo", sussurrei a fotografia do meu falecido esposo que sempre carrego no bolso do meu roupão. "Nosso filho voltou para casa com sua família. Queria que você estivesse aqui para ver." Os primeiros dias foram quase perfeitos. Javier saía cedo todas as manhãs, supostamente procurando emprego. Mônica ficava em casa e, para ser arredista, no início ajudava com as tarefas domésticas. Carolina e eu desenvolvemos uma rotina linda. Eu a levava à escola pela manhã e a buscava à tarde. Depois fazíamos biscoitos de chocolate juntas ou regávamos as plantas do jardim enquanto ela me contava sobre suas amigas e suas aulas. "Vovó", perguntou um dia enquanto plantávamos sementes de girassol em vasinhos pequenos, "por que você não tem mais netos?" A pergunta me surpreendeu. "Bem, querida, só tenho um filho, seu papai, e ele só tem você. Mamãe diz que vou ter um irmãozinho em breve", disse com sua inocência de 5 anos. Meu coração disparou. Mônica estava grávida? Por que Javier não tinha me dito nada? Naquela noite no jantar mencionei casualmente o que Carolina havia dito. Mônica deixou cair o garfo com um som metálico contra o prato. "Crianças", disse com uma risada nervosa, "sempre inventando coisas." Javier olhou para a esposa com uma expressão que não consegui interpretar. "Não estamos esperando outro bebê, mãe", esclareceu. "Pelo menos não agora. Precisamos nos estabilizar economicamente primeiro." Mônica mudou rapidamente de assunto perguntando sobre a receita do cozido que eu havia preparado. Deixei passar o assunto, mas ficou registrado em algum lugar da minha mente como a primeira de muitas pequenas mentiras.
As semanas passaram e as pequenas coisas começaram a se acumular. Mônica reorganizou a cozinha sem me perguntar, movendo meus utensílios e panelas dos lugares onde estiveram durante décadas. É mais prático assim, disse, quando mencionei que não conseguia encontrar minha batedeira. Javier continuava saindo todas as manhãs, mas começou a voltar cada vez mais tarde. Às vezes cheirava a álcool. Chegava com os olhos vermelhos, com a roupa amassada. Quando perguntava sobre sua busca por emprego, respondia vagamente: "Há algumas possibilidades, mãe. Não se preocupe." As contas começaram a aumentar. Luz, água, gás, tudo disparou. Mônica usava a máquina de lavar 3 vezes ao dia, deixava as luzes acesas em toda a casa, tomava banho 2 vezes ao dia com um aquecedor no máximo. Javier disse um dia quando estávamos sozinhos, chegou a conta de luz e são quase 200 euros. É o dobro do que eu pagava antes. Desculpe, mãe. Vamos ajudar com as despesas. Mas essa ajuda nunca chegou. Sempre havia uma desculpa. Este mês está apertado. Vamos pagar o dobro no próximo mês. Precisei usar o dinheiro para um assunto urgente. Minhas economias, as que havia acumulado cuidadosamente para minha velhice, começaram a diminuir. Eu não era rica, mas tinha o suficiente para viver confortavelmente o resto dos meus dias se fosse cuidadosa. Agora estava pagando por 3 pessoas adicionais e meus cálculos cuidadosos se desmoronavam mês após mês. Então chegou a primeira grande mudança, a que deveria ter me feito colocar um limite, mas não o fiz. Era um domingo à tarde. Eu estava no quintal podando minhas roseiras quando Mônica se aproximou com uma xícara de chá. Um gesto inusual que deveria ter me alertado. "Helena", começou usando meu nome próprio como sempre fazia. "Nunca mamãe ou sogra. Tenho estado pensando. O quarto onde estamos, Javier, Carolina e eu, é um pouco pequeno para os 3. Assenti sem saber aonde ela ia com isso. "E seu quarto, o principal, é tão grande. Tem seu próprio banheiro e tudo. Mal cabemos com o berço de Carolina e ela está crescendo. Logo vai precisar de uma cama de verdade." Senti um nó no estômago. Já sabia o que vinha. Estava pensando que poderíamos trocar de quartos. Você poderia se mudar para o quarto de Javier e nós poderíamos nos mudar para o principal. Afinal, você é só uma pessoa e nós somos 3. Seria mais justo? Justo, essa palavra queimou no meu peito. Justo na minha própria casa, justo renunciar ao meu quarto, o que compartilhei com Lorenzo durante 25 anos, o que tem a janela por onde entra o sol cada manhã iluminando o retrato do meu falecido esposo. Mas não disse nada disso. Apenas assenti de novo, sentindo que se abrisse a boca, as lágrimas viriam com as palavras. "Claro", finalmente respondi. "Podem ter o quarto principal." O sorriso de Mônica foi triunfante. Ela nem tentou ocultá-lo. "Obrigada, Helena. Sabia que você entenderia. Vou dizer ao Javier para me ajudar a mudar suas coisas amanhã." E assim, sem mais discussão, perdi o quarto onde dormi durante 3 décadas. O lugar onde Lorenzo deu seu último suspiro numa manhã de outubro enquanto eu dormia ao seu lado. O espaço que mais me conectava com ele. Levei 2 dias para mudar minhas pertences. Javier ajudou a mover os móveis mais pesados, mas estava claro que o fazia de má vontade. Mônica já estava limpando meu quarto antes que eu terminasse de tirar todas as minhas coisas. Pendurou cortinas novas, colocou lençóis novos, apagou cada rastro de mim em menos de 1 hora. O quarto dos fundos, pequeno, escuro, dava para o aquecedor de água e pôde-se ouvir o gotejamento a noite toda. Não tinha armário. Tive que colocar minha roupa em caixas debaixo da cama. Mas me disse que era temporário. Só alguns meses. Eles iriam embora logo e eu recuperaria meu espaço. "Obrigado, mãe", disse Javier quando terminamos de mover minha cômoda. "Isso nos ajuda muito." Havia gratidão em sua voz, mas também algo mais. Vergonha, a culpa, não tinha certeza. O que sabia era que meu filho havia mudado. Já não era o garoto atencioso que criei, o que sempre pensava nos outros antes de si mesmo. Agora havia um egoísmo nele que nunca tinha visto antes. "Não é nada", respondi engolindo a dor. "O importante é que todos estejamos confortáveis." Passaram-se 3 meses, depois 6. Não havia sinais de que fossem embora. Nunca falavam sobre procurar outro lugar. Quando perguntava como iam as economias para o apartamento, Javier mudava de assunto. "Tá difícil, mãe. Tudo está muito caro. Precisamos de mais tempo." Enquanto isso, Mônica começou a convidar gente para casa. Suas amigas, suas irmãs vinham aos sábados, ficavam horas, bebiam meu café, riam alto, usavam minhas xícaras, deixavam tudo sujo. Eu limpava depois que iam embora. Uma tarde ouvi uma delas perguntar: "Esta casa é sua, Mônica?" "Não, é da minha sogra, mas moramos aqui." A outra mulher disse algo que não consegui ouvir. Mônica riu. "Já veremos. Já veremos." Essas palavras continuaram ecoando na minha mente. Já veremos o que estava planejando. Javier começou a chegar cada vez mais tarde em casa. Dizia que havia trânsito, que tinha reuniões, que o trabalho era difícil, mas cheirava a cerveja. Chegava com os olhos vermelhos, com a roupa amassada. Mônica não lhe dizia nada.
parecia não se importar. Eu cuidava de Carolina todas as tardes. Mônica dizia que precisava descansar, que tá com uma criança o dia todo a esgotava. Saía, não dizia pra onde, voltava horas mais tarde com sacolas de compras. Roupa nova, sapatos, maquiagem. Estava gastando dinheiro que supostamente não tinham. Carolina começou a me chamar de mãe. Eu era quem alimentava, quem a banhava, quem a colocava pra dormir. Mônica ficou brava. Não ensine ela a te chamar assim. Eu sou a mãe dela. Expliquei que a menina dizia por conta própria, que eu não estava ensinando nada, mas Mônica não acreditou. Começou a manter Carolina afastada de mim. Quando a menina vinha me procurar, Mônica a chamava. Venha como a mãe. Deixa a vovó em paz. Ela tem coisas para fazer. Carolina chorava. Queria ficar comigo, mas Mônica insistia. A menina aprendeu a não me procurar quando sua mãe estava por perto. Um dia, enquanto costurava no meu pequeno quarto, ouvi Mônica falando ao telefone na cozinha. Não queria espionar, mas sua voz era alta e as paredes finas. Sim. Está funcionando perfeitamente. A velha nos deixou o quarto dela. É só questão de tempo antes de conseguirmos que ela coloque a casa no nome de Javier. Você sabe, caso algo aconteça com ela, é o mais lógico. Ele é o único filho dela. Meu coração acelerou. Então, esse era o plano? Queriam minha casa. Não só para morar nela temporariamente, mas para possuí-la completamente. Não dormi naquela noite. Fiquei olhando para o teto, ouvindo o gotejamento incessante do aquecedor, pensando em como havia chegado a essa situação. Eu, que sempre fui independente, eu, que trabalhei durante 40 anos para ter meu próprio teto, agora estava sendo deslocada lentamente da minha própria casa, pelo meu filho e sua esposa. No dia seguinte, revisei meus documentos importantes, as escrituras da casa, meus extratos bancários, meu documento de identidade, guardava-os numa caixa metálica no fundo do meu armário. Mas quando abri o armário, a caixa não estava lá. O pânico me invadiu. Procurei por todo o quarto. Debaixo da cama, entre minha roupa, nada. Alguém havia pegado a caixa e só havia 2 possíveis culpados. Confrontei Javier naquela noite quando voltou do trabalho ou de onde quer que passasse seus dias. Javier, meus documentos desapareceram. Sabe algo sobre isso? Ele nem me olhou nos olhos. Não sei do que está falando, mãe. Minha caixa metálica, que tem as escrituras da casa, meus papéis do banco. Talvez você a tenha mudado de lugar e esqueceu. Sabe, ultimamente você tem esquecido coisas. Era a primeira vez que insinuava que minha memória estava falhando. Eu tinha 64 anos, não 94. Minha mente estava perfeitamente clara. Não esqueci. Javier. Alguém a pegou e só 3 pessoas moram nesta casa. Finalmente me olhou com uma expressão que nunca tinha visto no rosto do meu filho. Fria, calculista. Mãe, acho que você precisa descansar. Tá imaginando coisas. Me virei e fui para o meu quarto tremendo, não de medo, mas de raiva. Estavam tentando me fazer duvidar da minha própria sanidade. Tinha ouvido falar disso. Manipulação psicológica. Nunca pensei que meu próprio filho a usaria contra mim. Alguns dias depois do desaparecimento dos meus documentos, recebi uma carta do banco. Era um extrato de um empréstimo que nunca solicitei. 5.000 euros em meu nome com minha assinatura, ou algo que parecia minha assinatura. Liguei para o banco imediatamente. Sim, senhora Martínez, disse o funcionário. O empréstimo foi aprovado há 2 meses. O dinheiro já está na sua conta. Mas eu não tinha visto esse dinheiro, não estava na minha conta. Deve haver um erro, insisti. Nunca solicitei este empréstimo. Lamento, senhora, mas temos sua solicitação com sua assinatura. Está tudo em ordem. Desliguei, sentindo que o mundo desmoronava ao meu redor. Alguém havia falsificado minha assinatura. Alguém havia solicitado um empréstimo em meu nome e sabia exatamente quem era esse alguém. Naquela tarde, quando Mônica saiu com suas amigas e Carolina estava na escola, revisei o quarto principal enquanto Javier estava fora. Não me sinto orgulhosa disso, mas precisava de provas. No fundo de uma gaveta debaixo das meias de Javier, encontrei minha caixa metálica. Abri-a com mãos trêmulas. As escrituras estavam lá, mas havia algo diferente nelas. Tinham sido manipuladas. Onde antes só figurava meu nome como proprietária, agora também aparecia o nome de Javier como coproprietário. Era uma falsificação grosseira, mas para alguém que não conhecesse o documento original poderia parecer autêntica. Também encontrei extratos bancários que mostravam transferências da minha conta para uma que não reconhecia. Pequenas quantias no início, depois somas cada vez maiores. No total, quase 3.000 euros haviam desaparecido das minhas economias nos últimos meses. E então estava o documento do empréstimo. Minha assinatura estava lá, mas qualquer um que conhecesse minha letra saberia que era falsa. O dinheiro havia sido transferido diretamente para a conta de Javier,
não para minha. Tirei fotos de tudo com o celular que Carolina me tinha ensinado a usar. Não sabia o que faria com essa informação, mas precisava ter provas. Coloquei tudo de volta exatamente como havia encontrado e voltei para meu quarto com o coração batendo tão forte que temia que pudesse ser ouvido em toda a casa. Naquela noite, no jantar, olhei para meu filho e sua esposa com novos olhos. Já não eram a família que precisava de um lugar temporário para ficar. Eram golpistas, ladrões, pessoas que estavam roubando uma idosa, uma mãe, a pessoa que lhes havia dado um teto quando precisavam. Você está bem, Helena? Perguntou Mônica, notando meu silêncio. Tá muito pálida. Tô perfeitamente bem, respondi forçando um sorriso. Só um pouco cansada. Deveria ir para a cama cedo, sugeriu Javier com falsa preocupação. Na sua idade precisa de mais descanso. Na minha idade. Como se eu fosse uma inválida. Como se não pudesse cuidar de mim mesma. Como se não tivesse criado um filho sozinha depois de ficar viúva. Como se não tivesse trabalhado durante décadas para manter esta casa. Tem razão, disse seguindo o jogo. Vou para a cama. Logo. Mas não dormi. Planejei. Pensei nas minhas opções, no que podia fazer. Não queria denunciar meu próprio filho à polícia. Que mãe faz isso? Mas também não podia permitir que continuassem me roubando, me manipulando, me empurrando lentamente para fora da minha própria vida. Decidi que precisava de ajuda profissional. Um advogado, alguém que conhecesse as leis sobre fraude financeira e abuso de idosos, embora me custasse me considerar uma idosa, mas como contactar um sem que Javier e Mônica soubessem. Monitoravam o telefone fixo, controlavam o correio, até haviam começado a revisar meu celular, quando pensavam que eu não percebia. A resposta chegou em forma da minha vizinha Dolores. Tínhamos a mesma idade. Éramos amigas há décadas. Ela havia notado as mudanças na minha vida, como eu não saía tanto, como Mônica parecia controlar cada aspecto da casa. Um dia, enquanto regava as plantas da frente, ela se aproximou casualmente. Helena, tenho sentido sua falta nos nossos almoços de quinta-feira, disse, referindo-se às reuniões que costumávamos ter com outras mulheres do bairro. Por que não vem nesta quinta, como nos velhos tempos? Antes que pudesse responder, Mônica apareceu na porta. Helena, preciso que me ajude com algo na cozinha. Dolores me olhou significativamente. Depois para Mônica, depois para mim de novo. Viu algo na minha expressão, algo que não consegui ocultar. Na verdade, disse, só será 1 hora. Pode prescindir dela durante 1 hora, não é, querida? Mônica hesitou, claramente incomodada pela intromissão, mas sem uma desculpa razoável para me negar a sair. Suponho, finalmente respondeu. Mas não demore muito, Helena. Sabe que Carolina chegará logo da escola. Assim foi como pela primeira vez em meses pude falar livremente com alguém fora das paredes da minha prisão doméstica. Na sala de Dolores, rodeada de suas plantas e suas fotos familiares, contei tudo. O empréstimo fraudulento, os documentos falsificados, o dinheiro desaparecido, como tinham me tirado meu quarto, como controlavam cada aspecto da minha vida. Dolores escutou sem interromper, sua expressão mudando de surpresa para preocupação. E finalmente, para a indignação. Isso é maltrato, Helena, disse quando terminei. Maltrato financeiro e emocional. Você precisa de ajuda legal. Não posso denunciar meu próprio filho, protestei, embora cada vez estivesse menos segura. Não se trata de denunciar. Se trata de se proteger, de proteger o que é seu. O que construiu com Lorenzo durante tantos anos. Ela mencionou sua sobrinha, uma advogada especializada em direito de família e casos de abuso de idosos. Posso pedir que ela te ligue no meu telefone. Pode vir aqui para falar com ela. Assenti, agradecida de ter finalmente uma aliada. Alguém que via o que estava acontecendo e não pensava que eu estava exagerando ou imaginando coisas. Naquela noite, depois de voltar para casa, Mônica me interrogou sobre o que tinha falado com Dolores. Disse que só havíamos discutido padrões de costura e receitas. As coisas inócuas que ela esperaria que 2 mulheres mais velhas falassem. Pareceu acreditar em mim, ou pelo menos fingiu. Mas na manhã seguinte, quando acordei, algo havia mudado. Havia uma atmosfera diferente na casa. Mônica estava inusualmente amável, preparando panquecas, perguntando como eu havia dormido. Javier, que normalmente já teria saído, estava sentado à mesa da cozinha com papéis na frente dele. Bom dia, mãe, disse com um sorriso que não alcançava seus olhos. Temos algo importante para discutir com você. Sentei-me sentindo que estava prestes a entrar numa armadilha cuidadosamente preparada. Temos estado pensando, continuou Javier, sobre seu futuro, sobre sua segurança. Sabe, se algo te acontecesse, Deus não permita. Deus não permita, acrescentou rapidamente Mônica com falsa piedade. Queremos ter certeza de que tudo esteja em ordem, que a casa, seus bens, tudo esteja protegido. Empurrou os papéis na minha direção. Eram documentos legais redigidos profissionalmente. No topo, em letras grandes, transferência de propriedade. O que é isso? Perguntei. Embora soubesse exatamente o que era, é só uma formalidade, mãe, para colocar a casa no nome de ambos, seu e meu.
como coproprietários. Assim, se algo te acontecer, não haverá complicações legais. Poderei me encarregar de tudo. E se algo me acontecer antes de você, acrescentou com um sorriso que pretendia ser tranquilizador, a casa continuará sendo sua. É claro. Olhei para os documentos, depois para meu filho. Este homem a quem uma vez carreguei no meu ventre, a quem alimentei com meu leite, a quem criei com amor depois de ficar viúva. Este homem que agora tentava me roubar meu lar, minha segurança, minha dignidade. Não vou assinar isso, Javier. Seu sorriso congelou. Por que não? É para seu próprio bem, mãe. Não, Javier, é para seu próprio bem, para seu benefício. Não vou assinar nada. Javier bateu na mesa com a mão. O barulho me fez pular. Você é sempre igual. Sempre desconfiada, sempre pensando que tentamos enganá-la. Sou seu filho, seu único filho. Estou velando por você, estou te protegendo, e é assim que você me agradece? Não preciso que me proteja de nada. Esta casa é minha. Eu a construí. E continuará sendo minha até que eu decida o que fazer com ela. Mônica irrompeu na cozinha. Seu rosto mostrava fúria. Sabe de uma coisa? Helena, estou farta de você, da sua atitude, do seu egoísmo. Moramos aqui, cuidamos desta casa, pagamos coisas, e você nem tem a decência de assegurar o que, de qualquer forma, será do seu filho. Vocês não pagam nada. Eu pago tudo. As contas, a comida, tudo. Vocês só gastam, só tomam, só destroem. Mônica riu. Uma risada cruel. Por favor, com o que você paga? Com seus trabalhinhos de costura? Com sua miserável aposentadoria? Nós mantemos esta casa, nós a melhoramos. Se dependesse de você, este lugar continuaria sendo um lixão. Javier se levantou, aproximou-se de mim. Chega, mãe. Você vai assinar esses papéis hoje? Agora, não vou assinar nada. Saiam da minha casa se não gostam de como são as coisas aqui. Javier ficou congelado. Me olhou como se não me reconhecesse. Depois seu rosto mudou. Ficou vermelho. Seus olhos escureceram. Sua casa, esta já não é sua casa, é nossa casa. E se alguém vai sair daqui é você. Levantei-me da cadeira. Queria me afastar, ir para meu quarto, me trancar. Mas Javier bloqueou meu caminho. Saia da frente, Javier. Não vou sair. Vai assinar esses papéis ou te juro que vai se arrepender. Não vou assinar nada. Tire-se do meu caminho. Javier me empurrou. Foi um empurrão forte, violento. Perdi o equilíbrio. Minhas costas bateram na parede, minha cabeça bateu no azulejo. Senti uma dor aguda e cegante. Houve um grito. Era Carolina. Tava parada no corredor. Tinha visto tudo. Vovó, disse com uma voz assustada, aterrorizada. Mônica correu até ela. Vá pro seu quarto, Carolina. Agora, mas mamãe, vá, disse. A menina saiu correndo chorando. Ouvi a porta do seu quarto se fechar. Toquei minha cabeça. Senti algo úmido sangue. Estava sangrando. Javier estava parado na minha frente, respirando pesadamente. Não parecia arrependido, não parecia preocupado, só parecia furioso. Mônica falou. Sua voz era fria. Calma. Veja o que você causou, Helena. Veja o que você faz. Deixa Javier assim, você o provoca. Isso é culpa sua. Eu não fiz nada. Vocês estão me roubando. Estão me agredindo na minha própria casa. Mônica deu de ombros. Ninguém tá te agredindo. Você caiu. Isso é tudo. Perdeu o equilíbrio, é uma mulher mais velha. Essas coisas acontecem. Javier me empurrou. Ambos viram. Carolina viu, Mônica negou com a cabeça. Carolina não viu nada, é uma criança. Se confunde. E nós também não vimos nada. Só te vimos cair. Deveria ter mais cuidado. Entendi nesse momento que nunca iam admitir nada. Nunca iam aceitar o que tinham feito. Podiam me machucar, podiam me roubar, podiam fazer o que quisessem e sempre me culparia. Sempre distorceriam a verdade. Fui para meu quarto, tranquei a porta. Sentei-me na cama. Todo meu corpo tremia. Limpei o sangue da minha cabeça com uma toalha. Não era um ferimento grande, mas doía. Doía muito. Ouvi Javier e Mônica falando em voz baixa. Depois os ouvi rir. Estavam rindo depois do que acabava de acontecer, estavam rindo. Ouvi música. Tinham ligado o som. Estavam celebrando. Fiquei ali sentado em silêncio pensando. Não podia continuar assim. Não podia ficar nesta casa nem mais um dia. Se ficasse, terminaria morta ou algo pior. Me fariam assinar os papéis. Me tirariam tudo e ficaria sem nada. Sem casa, sem dignidade, nada. Esperei que dormissem. Eram quase meia-noite quando parei de ouvir barulho. Levantei-me, peguei minha bolsa, a mesma que havia preparado mentalmente durante dias. Coloquei roupa, medicamentos, os documentos que havia escondido, dinheiro. Tinha uns 100 euros economizados em dinheiro. Tudo o que conseguir esconder sem que soubessem. Abri a porta do meu quarto lentamente. A casa estava escura, silenciosa. Caminhei pelo corredor, passei pelo quarto de Carolina. Queria entrar,
Queria me despedir, mas não podia. Se acordasse, Mônica perceberia e não me deixariam ir. Cheguei à sala, vi meus móveis, minha mesa, minhas coisas. Tudo o que havia sido meu já não era meu, já não me pertencia. Esta casa já não era meu lar, era minha prisão. Abri a porta principal. O ar frio da noite bateu no meu rosto. Saí, fechei a porta atrás de mim. Foi o som mais triste da minha vida. O som de deixar para trás tudo o que havia construído, tudo o que havia amado. Caminhei pela rua vazia. Não sabia para onde ia. Só sabia que tinha que me afastar. Tinha que sair dali antes que fosse tarde demais. Minhas pernas doíam. Minha cabeça pulsava, mas continuei caminhando. Cheguei à casa de Dolores. Toquei a campainha, esperei. Ouvi passos dentro. A luz da varanda acendeu. Dolores abriu a porta. Usava um roupão velho. Seu cabelo estava despenteado. Me olhou, viu minha bolsa, viu meu rosto, viu o ferimento na minha cabeça. Meu Deus, Helena. O que eles fizeram com você? Não disse mais nada. Me puxou para dentro, fechou a porta, me abraçou. E ali, nos braços da minha vizinha, nos braços da única pessoa que me havia mostrado compaixão, desmoronei. Chorei. Chorei todas as lágrimas que não havia chorado em meses. Toda a dor, toda a humilhação, toda a traição. Dolores me levou para seu quarto de hóspedes, me deu roupa limpa, limpou meu ferimento, preparou chá. Sentou-se comigo até que parei de tremer. Não me fez perguntas. Só cuidou de mim como uma irmã, como uma verdadeira amiga. Deitei-me naquela cama estranha. Fechei os olhos, mas não consegui dormir. Na minha cabeça só ouvia as risadas de Javier e Mônica. Os ouvia celebrando. Celebrando que eu tinha ido embora. Celebrando que finalmente tinham se livrado de mim. Mas havia algo mais. Algo que ardia dentro de mim. Não era só tristeza. Não era só dor. Era raiva. Raiva pura. Pensavam que tinham ganhado. Pensavam que tinham me derrotado, que eu era uma idosa fraca que se renderia. Mas estavam errados. Não ia me render. Não ia deixar que ficassem com minha casa, minha vida, tudo o que havia construído. Ia lutar. Ia recuperar o que era meu. Ia mostrar a eles que tinham mexido com a pessoa errada. Um erro do qual se arrependeriam. Enquanto o sol começava a aparecer pela janela do quarto de hóspedes de Dolores, tomei uma decisão. Já não seria a vítima, já não seria a mãe e a avó sacrificada que colocava todos antes dela mesma. Era hora de colocar limites. Era hora de defender o que era meu. Era hora de mostrar a todos que Helena Martínez Garcia não era uma mulher com quem se pudesse brincar. Com esse pensamento finalmente adormete. Um plano se formando na minha mente. Um plano que mudaria nossas vidas para sempre. No dia seguinte, com a ajuda de Dolores, contactei a advogada Isabel Veiga. Ela me ouviu com atenção, revisou minhas provas, tirou fotos dos meus ferimentos que ainda estavam visíveis. Você tem um caso sólido, senhora Martínez, disse ela com firmeza. Muito sólido. Fraude, falsificação de assinatura, maltrato físico, invasão de propriedade. Posso ajudá-la, mas precisa entender algo. Isso vai ser difícil. Vai ser doloroso. Vai ter que enfrentar seu filho, levá-lo a julgamento, talvez à prisão. Tá disposta a fazer isso? Fiquei em silêncio pensando. Imaginando Javier atrás das grades, Carolina sem pai, Mônica sozinha. Parte de mim sentia culpa, dor. Mas depois lembrei do empurrão, do sangue, das risadas, da festa, do vídeo de Mônica brindando pela minha ausência, dos agentes imobiliários avaliando minha casa. Sim, disse com voz firme. Estou disposta. E assim começou minha batalha legal. Isabel trabalhou incansavelmente. Conseguimos uma ordem de despejo de emergência. Naquela mesma tarde, acompanhada pela polícia, voltei à minha casa. Eles ainda estavam de festa. O quintal cheio de gente, música alta, bebidas, churrasqueira fumegante, celebrando minha partida como se eu estivesse morta. O policial bateu na porta. 3 batidas secas. Polícia. Abra a porta, a música parou. Ouvi passos. A porta se abriu. Era Javier. Tinha uma cerveja na mão. Seu rosto estava vermelho pelo álcool. Um sorriso nos lábios. O sorriso desvaneceu quando viu os uniformes. Boa tarde. Sou o agente Ramírez. Temos uma ordem judicial. Preciso que saia e me permita entrar. Javier ficou congelado. O quê? Uma ordem para quê? De quem? Isabel se adiantou. Mostrou os papéis. Uma ordem de despejo temporário emitida pelo juiz Morales. Esta propriedade pertence à senhora Helena Martínez Garcia. Você e sua família devem desacupular imediatamente. Javier me viu então. Estava parada na rua atrás de todos. Seu rosto mudou. Surpresa, depois raiva. Mãe, o que você fez? Que diabos você fez? Mônica apareceu atrás dele. O que está acontecendo, Javier? Quem são eles? Viu os carros da polícia, viu os agentes, me viu. Seu rosto ficou pálido. Isso é um erro. Esta é nossa casa. Moramos aqui.
Não podem nos expulsar assim. Isabel falou com voz tranquila, mas firme. Esta propriedade está registrada em nome de Helena Martínez Garcia. Ela tem o direito legal de solicitar seu despejo, especialmente depois de ter sido vítima de agressão física e fraude. Temos documentação de tudo. Os convidados da festa começaram a sair, confusos, assustados. Em 10 minutos o quintal estava vazio. Carolina saiu do seu quarto. Seus olhos estavam vermelhos. Tinha estado chorando, me viu, vovó. Correu até mim e a abracei. Por favor, vovó, não deixe que nos expulsem, por favor. Meu coração se partiu em pedaços. Me ajoelhei na frente dela. Meu amor, isso não é culpa sua. Nada disso é culpa sua. Mas não posso continuar vivendo aqui com seus pais. Eles me machucaram, me feriram e tenho que cuidar de mim mesma. Tenho que estar segura. 30 minutos depois, Javier e Mônica saíram com suas malas. Javier passou por mim sem me olhar. Mônica me olhou com puro ódio. Isso não terminou. Te juro, Carolina estava chorando. Vovó, por favor, subiram no carro. Se foram as luzes traseiras, desapareceram no fim da rua. Fiquei ali parada no meio da rua, em frente à minha casa. Minha casa, que finalmente era minha de novo. O agente me entregou as chaves. São suas, senhora Martínez. A casa está assegurada. Peguei as chaves. Pesavam mais do que lembrava. Ou talvez fosse eu que me sentia mais leve. Entrei na minha casa. O silêncio era profundo, pesado, mas não era o silêncio opressor de antes. Era um silêncio de paz, de liberdade. Caminhei pela sala, passei minha mão sobre a mesa, sobre a poltrona que havia sido minha e que Mônica havia movido. Coloquei-a de volta junto à janela onde sempre esteve, onde pertencia. Fui pra cozinha. Havia pratos sujos por toda parte, restos da festa, garrafas na bancada, comida derramada. Uma bagunça, mas era minha bagunça, minha cozinha, minha casa. Comecei a limpar. Lavei os pratos um por um, limpei a bancada, varri o chão. Senti cada movimento, cada gesto. Estava reclamando meu espaço, estava apagando suas pegadas. Fui para o quarto principal, o que havia sido meu, o que me tiraram. Os lençóis de Mônica ainda estavam na cama, suas coisas estavam na cômoda. Tirei tudo, coloquei em sacos, deixei no corredor. Coloquei meus próprios lençóis, os que havia guardado, limpos, brancos, cheiravam a lavanda. Sentei-me na cama. Minha cama, no meu quarto. Olhei pela janela para o jardim, para as plantas, para o céu que escurecia. Tudo estava lá, tudo continuava lá. E agora era meu de novo. Passei as horas seguintes limpando, organizando, reclamando cada canto, cada espaço. Joguei fora as coisas que Mônica tinha colocado, as decorações horríveis, as almofadas berrantes, os quadros baratos. Tirei minhas coisas das caixas, coloquei-as de volta no seu lugar correto. Limpei o quintal, recolhi todos os copos, todas as garrafas, todo o lixo da festa, a festa que celebrava minha ausência, a festa que terminou da pior maneira possível para eles. Sorri, um sorriso amargo, mas real, merecido. Eram 2 da madrugada quando terminei. Estava exausta. Todo o meu corpo doía. Mas era uma dor boa, uma dor de trabalho, de recuperação. Tomei um banho longo no meu banheiro com minha água quente, sem que ninguém me apressasse, sem que ninguém batesse na porta exigindo entrar. Coloquei meu pijama favorito, o que não usava há anos, porque Mônica dizia que parecia velho. Deitei-me na minha cama no meu quarto, fechei os olhos e pela primeira vez em anos dormi em paz. Dormi profundamente. Dormi sem medo, sem ansiedade, sem me preocupar que alguém entrasse, que alguém gritasse, que alguém me machucasse. Acordei com o sol. Entrava pela janela, pela minha janela. Me espreguicei e sorri. Hoje era um novo dia, o primeiro dia do resto da minha vida. O primeiro dia como dona da minha própria casa, da minha própria vida de novo. Levantei-me, me vesti, me preparei para o que viria. Já não tinha medo, já não fugia. Agora era eu quem lutava. E desta vez ia ganhar. Havia recuperado minha casa, havia recuperado minha dignidade, havia recuperado minha vida e, sobretudo, havia me recuperado a mim mesma. E isso no final foi a vitória mais doce de todas.